Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Mais um vídeo sobre Power BI e Project Online para a gente poder discutir aqui alguns recursos interessantes dessa plataforma, do Power BI. Hoje eu queria falar um pouco sobre um recurso muito interessante que o Power BI oferece aqui para quem trabalha com essa solução, criando relatórios, ou no nosso caso aqui, relatórios da área de gerenciamento de projetos, que é a possibilidade de sincronizar slicers através dos relatórios, através das páginas que a gente tem nos nossos relatórios. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo que eu passo no meu dia a dia. Muitas empresas, ao implementar o Project Online ou o Project Server, elas querem eliminar aquele trabalho manual que é feito pelos gerentes de projeto ao final da semana, que é criar o seu status report, Então, muita gente passa a sexta-feira, toda semana, criando status reports lá em PowerPoint, em Excel, enfim, para poder apresentar como é que está o progresso do seu projeto, como é que o teu projeto está evoluindo e tudo mais. E isso é um trabalho que é muito manual, primeiramente, toma muito tempo das pessoas e a gente, na semana que vem, quando for fazer a atualização do nosso projeto, precisamos refazer o relatório, então isso não faz sentido nenhum. Então, com o Project Online é muito fácil, a gente pode conectar lá na base de dados e obter os dados aqui dos nossos projetos para gerar os nossos relatórios, tá? Bom, eu criei aqui uma página chamada Relatório de Status, como a gente pode ver, tá? E esse relatório de status é um relatório simples, eu só montei aqui para essa demonstração. Então, eu tenho aqui o nome do meu projeto, o percentual de conclusão do projeto, eu tenho uma breve descrição de qual que é o objetivo do projeto, e aí você tem algumas informações adicionais do projeto, Eu tenho status de prazo, que tipo de projeto que é, qual é o departamento que está controlando, data de início, data de status, duração, enfim, essas informações padrão. Tenho aqui uma distribuição dos custos no tempo, tá? Então eu quero comparar os custos atual, real e comparar essas duas informações com a minha linha de base para saber se eu estou acima ou abaixo da linha de base. E aqui eu tenho o número de marcos a finalizar por mês. Aqui do lado esquerdo tem algumas informações complementares, como o número de tarefas regulares que você tem no projeto, o número de tarefas críticas, o número de marcos e o número de marcos a finalizar, tá bom? Então esse aqui, é um relatório de status que a gente poderia usar na nossa empresa no dia a dia. Chega lá na sexta-feira, no dia da minha reunião, eu vou lá para a reunião e trabalho aqui com o relatório de status, apresento isso daí para quem precisar participar, para quem precisar discutir essas informações referentes ao meu projeto. Porém, quando você vai trabalhar com o Power BI e o Project Online, você pode ter outras informações que vão ser necessárias ou que você precisa para poder gerar as suas visualizações, para que você possa discutir o projeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um outro relatório, que é um relatório de cronograma, que é basicamente um relatório para o mesmo projeto, para esse projeto aqui chamado Migração do Project Server 2013 para Project Online. Só que enquanto aqui no relatório de status o meu foco é maior para o projeto como um todo, então estou vendo a descrição do projeto, status do projeto, início e término, duração, data de status e tudo mais, aqui nessa planilha, nessa aba do meu relatório, eu estou vendo mais informações do cronograma. Então eu consigo saber, por exemplo, qual é o número de tarefas que eu tenho por status, tarefas iniciadas, tarefas em andamento, tarefas concluídas. Aqui eu tenho as tarefas por status e mês de término. Então, por exemplo, em setembro eu tenho 7 tarefas, ou tinha 7 tarefas que já estão concluídas. Em outubro, 13 tarefas são concluídas e uma não iniciada. Se eu fosse considerar, por exemplo, que eu estou no mês de maio de 2018 e essas tarefas aqui, essas 3 não concluídas são de janeiro, ou perdão, de outubro de 2017, então seria um problema, Eu poderia até tentar identificar aqui quais são essas tarefas aqui dentro do meu cronograma. Enfim, e eu tenho aqui a listagem de tarefas de uma maneira geral, Então eu quero saber, por exemplo, me mostra todas as tarefas do mês de novembro que não estão concluídas. Ele vai focar nessas tarefas aqui para mim, tá bom? Qual que é a ideia e o cenário que a gente vai trabalhar? Quando você tem múltiplas abas, quando você tem múltiplas páginas no seu relatório, você precisa ter um filtro para cada uma das páginas, para você poder especificar qual é o projeto que você está falando. Então, por exemplo, aqui eu estou falando do projeto chamado Migração do Project Server 2013 para Project Online.
Aqui eu estou falando do mesmo projeto. Numa convenção padrão, se você estivesse usando os recursos padrão do Project Online, para eu visualizar esse projeto migração do Project Server 2013 para Project Online aqui nessa página e também fazer isso nessa página, eu precisaria obrigatoriamente ter um filtro ou um slicer, né, onde eu filtre o nome do projeto. Só que o problema é que quando eu filtro o nome do projeto em uma determinada página, essa informação não é replicada ou não era replicada para as próximas páginas. Então, se eu tivesse 10 páginas aqui e estivesse falando do mesmo projeto, que é esse projeto Migração do Project Online, em cada uma das páginas eu teria que ir lá e aplicar o filtro para que eu visualizasse informações desse projeto. Quando eu fosse para a página de cronograma, teria que aplicar o filtro de novo para visualizar as informações desse projeto. Se eu tivesse uma outra página aqui, de riscos, por exemplo, ou de custos, ou de trabalho, qualquer coisa que eu queira focar, vai acontecer a mesma coisa. Eu teria que filtrar e isso seria um trabalho chato, né, para os usuários, porque toda a página você não estaria falando do mesmo projeto, você teria que filtrar o projeto que você quer em cada uma das páginas. Na verdade, o que a gente procura é um filtro dinâmico. Eu aplico um filtro em um determinado local e esse filtro é sincronizado através de todas as páginas para que o usuário não tenha, para que o seu usuário final, que vai consumir esses dados, não tenha obrigatoriamente que ir lá e aplicar o filtro página por página. Então, esse é o recurso que a gente vai ver hoje. É um recurso muito simples, chamado sincronização de slicers, tá? do Power BI. Então, aqui, o que eu fiz para exemplificar? Eu criei uma página de slicers, né? E aqui a gente pode ver que eu estou olhando para o projeto migração do Project Server 2013 para Project Online. Eu tenho dois filtros ainda, que eu posso filtrar por tipo de projeto e por status. Então, olha só que interessante aqui. Se eu remover o filtro aqui, eu tenho projetos do tipo corporativo, engenharia, TI e treinamento. E tem o status dos projetos, não iniciados, em andamento e concluído. Eu posso, por exemplo, pegar um projeto concluído e ele vai me mostrar os projetos concluídos são esses dois, treinamento Excel avançado e treinamento Project Online para GPs. Quando eu aplico o filtro aqui, no treinamento Project Online para GPs, ele vai filtrar essa página, relatório de status. Então, eu tenho treinamento Project Online para GPs e todas as informações desse projeto. E tenho também no cronograma esse filtro sendo efetuado. A mesma coisa vai acontecer se eu voltar aqui para os slicers e filtrar outro tipo de outro projeto, né, da minha lista, treinamento do Excel avançado. Quando eu filtro aqui treinamento Excel avançado, o Power BI replica esse filtro através das páginas. Tá? Então, eu tenho aqui todas as informações desse projeto, treinamento Excel avançado. E se eu voltar aqui, remover o filtro dos projetos, voltar para projetos em andamento, eu posso filtrar outro projeto, por exemplo, esse projeto chamado Desenvolvimento de Material Treinamento RP. Filtro aqui, ele replica para cá e replica para cá. Tá bom? Então, em qualquer página que você tiver dentro do seu relatório, seria interessante usar esse filtro, por exemplo, num cenário onde você quer replicar. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou dando, que seria para um relatório de status, né? Então, eu quero falar de um projeto especificamente e em qualquer página que eu tiver, eu tenho que estar falando sempre desse mesmo projeto. Então, a gente vai ver como é que a gente cria esse tipo de cenário aqui, como é que a gente usa esse recurso, que é a sincronização de slicers no Power BI, para poder facilitar o nosso trabalho. Beleza? Então, a introdução hoje é até maior do que, de fato, como que a gente configura. A configuração é muito simples, então eu vou remover e a gente vai voltar aqui para falar sobre a configuração propriamente dita. Beleza? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então o nosso trabalho aqui de configuração é muito simples, tá bom? O que a gente vai fazer é o seguinte, eu tenho aqui a minha página de slicers, que é a página onde eu vou manter todos os meus slicers para aplicar os filtros, e eu quero aplicar, por exemplo, um filtro através do nome do projeto. Então, eu vou vir aqui na minha lista de projetos e vou selecionar o nome do projeto, tá bom? Ele vai aparecer como uma tabela a princípio, né? Eu vou trocar essa informação para slicer, tá? Então, eu vou deixar aqui como slicer para que eu tenha condições de filtrar. E uma coisa que eu gosto de fazer, nesse caso especificamente, é trocar o meu slicer aqui para que ele fique na posição horizontal. Aí ele fica assim, mais bonitinho. Eu vou colocar aqui também só uma outra cor bem rapidinho para ficar fácil aí a diferenciação de cores, tá? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, a fonte branca, o texto branco e o fundo esse vermelho aqui. Talvez um pouquinho mais escuro. Beleza. Então, aqui eu tenho o nome do projeto. Eu poderia aplicar outros filtros também, tá? Como eu tinha feito lá no exemplo. Então, eu filtrei pelo Enterprise Project Type Name, né? Que é o tipo de projeto. Poderia também filtrar, colocar esse cara como slicer.
e vir aqui e determinar que esse cara vai ficar em horizontal, tá? Então, assim, os filtros que você vai aplicar vão depender muito de como está organizada a sua estrutura, quais são os dados que você tem no seu relatório de status, né? Enfim. Então, eu não quero entrar muito nesse mérito. O ponto é, você precisa estar com o Power BI atualizado. Aqui a minha versão é a versão de abril de 2018, tá? Eu tenho ainda um update para baixar, que é o update de maio, mas aqui eu estou atualizado até a versão abril, então garanto que você tem pelo menos o update do mês de abril disponível para que você possa trabalhar com esse recurso. E o recurso que a gente vai utilizar, ele está aqui na guia View, tá? Sync Slicers. Então, isso aqui é muito legal. Quando você abre aqui e você opta por ativar a sincronização de slicers, ele vai abrir uma nova aba aqui à direita, falando, olha, selecione um slicer na sua página, né, no seu relatório, e aí você pode sincronizar esse slicer com as demais páginas. Então, olha que interessante, eu vou clicar aqui no slicer do tipo de projeto, e aí o que ele está fazendo? Ele tem duas opções aqui que a gente pode marcar, tá? A primeira opção ele fala qual é o nome da página e se o slicer que a gente está selecionando, ele vai estar disponível para visualização, ou seja, ele estará visível nessa página específica e se ele aplicará filtros nessa página, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu quero que esse slicer que eu coloquei, que é o tipo de projeto, ele esteja visível na página Slicers, porque ele é a página onde a gente vai manter os slicers para poder fazer os filtros. E eu quero que ele filtre nas outras páginas, que é a minha página chamada relatório de status e cronograma, tá bom? Esse slicer aqui, especificamente, ele não vai estar visível nas demais páginas, porque eu não deixei nem espaço para ele lá. Mas eu quero que ele filtre as opções das páginas seguintes, ou seja, ele tem que filtrar os dados das demais páginas. A mesma coisa vai acontecer com esse slicer aqui, que é o projeto. Então, ele tem que... Aqui, teoricamente, ele nem precisa filtrar dentro da página slicer, porque eu não tenho dados dentro da página slicer, tá? Então, ele não filtra especificamente dado que eu não tenho nenhuma informação. Mas eu vou deixar ele aqui selecionado para marcar, então ele vai estar disponível para visibilidade, ou seja, ele vai estar visível apenas na página de slicer, mas ele vai aplicar filtros nas demais páginas que eu tenho, que é a página relatório de status, que é essa daqui, e na página cronograma. Então, isso vai fazer com que, por exemplo, quando eu selecione um projeto de TI, ele vai mostrar quais são os projetos de TI disponíveis, tá? E eu vou vir aqui e vou falar, eu quero visualizar o projeto chamado Implantação do Project Online. Quando eu clicar nesse projeto Implantação do Project Online, eu fiz essa seleção aqui na página Slicers, e a seleção que eu fiz vai ser replicada aqui para a página Relatório de Status, então eu tenho lá a Implantação do Project Online, e vai ser aplicada também a página de cronograma. Está lá, implantação do Project Online. Quando eu voltar para cá, eu posso selecionar outro projeto. Então, por exemplo, a implantação do módulo financeiro SAP. Ele vem aqui para o relatório de status e replica essa informação. E aqui no cronograma também. Tá? Então, é muito legal. Se eu remover os filtros, então vou remover o filtro do projeto, vou remover o filtro do tipo de projeto, ele vai voltar aqui para o primeiro projeto em ordem alfabética, né? Então, ele tem aqui esse projeto chamado aquisição do pacote de relatórios, mas na verdade ele está mostrando a informação de todo o portfólio de projetos, tá? Então, isso aqui seriam todas as tarefas de todo o portfólio de projetos. Por isso que eu sempre preciso ter um projeto selecionado, porque eu estou falando de um relatório de status de um projeto específico. Então, eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, o desenvolvimento material ERP. Quando eu selecionar, ele já sabe que esse projeto é um projeto do tipo treinamento. E aí, aqui, ele já filtrou as informações desse projeto desenvolvimento material treinamento. Então, é muito simples de configurar, tá? Basicamente, você adiciona o slicer e fala onde que você quer que o slicer filtre informações. Quais são as páginas do seu relatório, nas quais esse slicer deve ter alguma influência, nas quais ele deve aplicar filtros, tá bom? Visibilidade eu não marco, porque, por exemplo, se eu marcar aqui que esse slicer vai ficar visível também na página relatório de status, não vai ficar tão legal, porque aqui no relatório de status ele vai meio que jogar o cara aqui, tá vendo? Ele meio que jogou esse slicer aqui do lado e ficou meio estranho. Então, é por isso que eu não marco ele para estar visível. Eu quero apenas que ele filtre os dados lá na página relatório de status. E você pode continuar tendo slicers dentro do teu cronograma que filtram, dentro do teu cronograma, estou pensando em project, dentro do seu relatório,
que filtre apenas dados daquela página específica. Então, por exemplo, na página cronograma, eu tenho esse slicer aqui, que é o slicer de tarefa crítica. Aonde que ele está aplicando filtros? Apenas no cronograma. E assim tem que ser, porque ele não tem nenhuma relação com essa página relatório de status e não teria nenhuma outra relação com outras páginas que eventualmente eu tivesse aqui, como riscos, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, eu já filtrei em slicers o projeto de desenvolvimento de material treinamento RP, e aqui em cronograma eu quero focar apenas nas tarefas críticas. Então, quando eu foco aqui nas tarefas críticas, ele vai filtrar para mim todo o meu relatório e vai apresentar apenas a relação de tarefas críticas. Se eu quiser filtrar apenas os marcos, por exemplo, eu posso vir aqui, filtrar os marcos, ele vai apresentar para mim apenas os marcos. Mas os filtros que estão sendo aplicados por esses slicers são apenas no contexto dessa página de cronograma, elas não são sincronizadas ou não são levadas para as outras páginas, para as demais páginas do meu relatório, simplesmente porque eu não optei por essa situação ou por esse cenário aqui na minha sincronização de slicers, beleza? Então, para quem está trabalhando aí com relatório de status, para quem precisa gerar relatório de status e precisa aplicar um filtro que seja replicado nas demais páginas do cronograma, utilizem esse recurso chamado sincronização de slicers, Sync Slicers, que é um recurso muito inteligente, muito bacana aí que o Power BI disponibilizou para nós, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário aí, o que você achou do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem vídeo aí quase toda semana sobre Project, sobre Power BI, sobre Excel, sobre os mais variados recursos e ferramentas aí da Microsoft, né, as soluções Microsoft para gerenciamento de projetos. Beleza? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.